como contador, né? Está tendo uma mudança no setor tributário, né? Aí aqui as cidades vão ser penalizadas um pouco, porque vai ter tudo ir para a área federal. Aí vai ter uma certa dificuldade aqui, pagamento, reoneração da folha. E como é que você vê ano que vem? Olha, ano que vem não vai ter modificação praticamente nenhuma. É o né? começo. A desoneração, ou a reoneração, né? Que existe a desoneração, a reoneração vai ser gradativa, né? 25, 26, 27. Vai diminuindo gradativamente para chegar em 2028 sem isso. É claro que se não houver compensações para as empresas que mais empregam no país, todo mundo sabe, tem 9 milhões de empregados nessa área, né, nesses 17 setores, claro que vai haver desemprego com relação, mas eu acho que o governo, o Congresso Nacional, vai arrumar um jeito de compensar de alguma forma, né? Porque senão aí volta o problema do desemprego e tal, que está mais ou menos controlado, mais ou menos. Com relação à reforma tributária, ainda está uma coisa muito obscura, porque não foi regulamentada e nem vai ser agora regulamentada. Estão lá brigando para regulamentar, certo? Mas, na verdade, não vai ser tudo centralizado. Vai ter 2 IVA, né? Que é Imposto sobre Valor Agregado, que é sobre o consumo. Não vai ter mais imposto. Fábrica não vai pagar imposto. Comerciante não vai pagar imposto. Ele vai ser colocado na mercadoria, como é nos Estados Unidos, né? E em alguns países da Europa também. O cliente chega lá, ele compra a mercadoria, está lá o valor da mercadoria. Vamos colocar aqui em números redondos, R$10. Né? Como vai ser uma média de 26%, 27% por aí assim, aí vai estar lá IVA 2,60, certo? Aquele dinheiro ali não é do empresário. Aquele dinheiro é do governo. Ele tem por obrigação repassar. De repassar. Nos Estados Unidos é apropriação indébita e o camarada vai preso mesmo. Se não repassar, tem lá um prazo até dia tal de cada mês para repassar o IVA. No município, aí vai ser sobre os serviços, né? Eu acho mais complicado controlar os serviços, porque é muito desorganizado. Quem paga ISS no Berimbau? Poucas pessoas, poucas empresas pagam ISS no Berimbau. O Imposto sobre Serviços. Então vai virar IVA, mas IVA sobre serviços, né? Imposto sobre Valor Agregado. E aí de coisa. E a parte do IVA vai para o governo federal e do ISS vai parte para o Estado e vai parte para os municípios. Está tudo muito sem saber. Ainda está muito, digamos assim, tudo muito prematuro ainda para saber, porque até regulamentar isso tudo não vai. E só vai isso entrar em vigor lá para 2028 também. No caso desse aí do serviço, o pessoal está muito preocupado porque querem fazer uma taxação única para todas as cidades dos serviços. Aí você perderia muita empresa, né? A cidade menor. Eu sou a favor da alíquota mínima e máxima, como é hoje o ISS. No mínimo 2%, para não haver aquela concorrência desleal, né? Como antigamente se fazia aqui, botaram 1% aqui. Aí choveu de prestadores de serviço de Salvador até de São Paulo que abria a empresa aqui para pagar 1%. Até hoje tem, né? Eu acho que eu acho que a coisa mais justa não é, sabe, vestir uma camisa de força no município. Eu acho que a coisa mais justa é limitar a alíquota mínima, a alíquota máxima. Como é hoje, né? Hoje eu acho que o sistema funciona bem. 2% o mínimo e o máximo 5%. Né? Tem município que é por atividade, né? O município, acho, por exemplo, tem certas atividades que tem condição de pagar mais. Então, 3%, 4%, 5%, tem município que varia. Berimbau, a maioria absoluta é 2%.
E esse IVA é 20, quase 28, estão arredondando. Vai variar aí, né, em torno de 26% a 28%. É uma alíquota altíssima. É isso, a Inconfidência Mineira foi por causa de 20%. Sim, a dificuldade toda é a cultura brasileira, né? Porque aqui, se arrecadasse, como se tivesse a consciência que há nos países mais civilizados, países do primeiro mundo, o Brasil seria um dos maiores arrecadadores do mundo, talvez o maior. Mas eu acho que é. Mas aí é que está. Não é. Mas aí qual é o problema? É que as alíquotas, a carga tributária é muito alta, então o empresário se defende. O empresário procura pagar, por exemplo, você vai pagar 37%, 38% de carga tributária no Brasil. Aí o que é que você faz? Aí o empresário que tem essa condição, que consegue fazer isso, aí ele só nega 50% das vendas dele ou dos serviços dele. Aí ele paga quanto? Ele vai pagar 19%, 18%, 19%. Tipo Robin Hood, né? Entendeu? Aí tira dos ricos para dar aos pobres, tira do governo para poder... mas tira para se defender, na verdade. Porque na história de Robin Hood, ele tirava do cobrador de imposto, que era aqueles cobradores de imposto, exatamente. Ele tirava, devolvia o imposto, na verdade, que o cidadão lá pobre, né, o cidadão ele pagava. Né? Aqui. Na verdade, não está devolvendo, está roubando do governo para dar ao cidadão de novo. Né? Exatamente. Mas a carga tributária no Brasil é absurda. E a quantidade de tributos, a Cibele também está por dentro disso aí. Coisa que eu acho... A quantidade de taxas, de tributos. Complicado é uma coisa absurda. Para mim, o mais complicado do nosso país é a empregabilidade do que se arrecada. Porque, assim, o que chega para a população é tão pouco. A população não tem noção do quanto o nosso país é rico. Nós somos riquíssimos. Temos muitos países que não têm água, não têm território, não têm a diversidade de cultura, né? Não tem a diversidade de clima que nós temos. Exato. Nós temos muita diversidade e diversidades positivas. Nós não temos furacão, tufão. Nós não temos as intempéries deles. As intempéries deles nós não temos. E temos riquezas mais do que eles. E não chega. Não chega. É isso que nós precisamos mudar agora, nessa eleição. Isso aqui, é igual... Eu me lembro de um filósofo que falou isso. Não me lembro quem foi agora. Fica como autor desconhecido. Ele disse que no Brasil, a questão do imposto no Brasil, de administração, é que nem a arrecadação de impostos no Brasil, que é para ser aplicada, para ser devolvida ao povo. Não é assim a lógica, o espírito da lei é o quê? Para ser devolvida à sociedade, ao povo. Aí ele falou o seguinte, que é igual levar sorvete no deserto. Quando chega no oásis, só sobrou a casquinha. Eu acompanho porque a casquinha do derrete, né? Eu acompanho alguns sites que falam de algumas obras bem grandiosas na China. Muita gente tem um preconceito com a China enorme. É comunismo, é isso aqui. Gente, é muito bonito quando o dinheiro público faz a estrutura de um país se reorganizar. Imagine um país como a China, que era basicamente como é que se diz? Produtores de arroz. Rural. A China era rural. A economia é extremamente rural. Se você tiver mais de 30 anos, não tem mais de 30 anos os investimentos que vêm sendo feitos de ordem pública na China. E o país simplesmente se transformou nesses últimos 30 anos na potência que é. A segunda, em todos os seus aspectos. Só perto dos Estados Unidos. Então você vê como é importante a administração pública, o investimento público, melhorias em todos os aspectos, escola, faculdade. Não, lá o dinheiro é muito mais bem aplicado. A verdade é essa. Eu não concordo com o regime de lá. Né? A maneira, o regime político de lá, não concordo. Mas o dinheiro lá é muito melhor aplicado, muito mesmo melhor aplicado do que no Brasil. Isso não tem a menor dúvida. E você sabe mas a China é comunista, mas a economia é capitalista. Exatamente. Eles são mistos. E sabe o que é interessante? Lá não tem nada gratuito. Nem a educação é gratuita, nem a saúde é gratuita, nem a moradia é gratuita. A gente tem a ilusão
de que lá o governo paga tudo para as pessoas. Não, é o que eu estou falando, a economia é capitalista. Então você vê que a necessidade da gerência pública, ela é importante para todos nós. Não adianta você dizer assim, eu não gosto de política. Eu ouço muita gente falar que não gosta de política. E acha que não gostar de política vai fazer com que os seus problemas sejam resolvidos. Não vai, né? Nós somos seres políticos. Existe política até dentro da família. Existe política na escola, em todo quanto é lugar que você vai. Nós somos seres políticos. Aí eu me lembro, ele estava falando aqui de conversar com as pessoas, coisas, eu me lembrei de Ulisses Guimarães, que ele falava uma coisa que eu achava interessante. Ele disse, fazer política é a arte de gastar saliva. Eu me lembro, sempre me lembro disso, que eu era muito fã de Ulisses Guimarães. Ele estava falando aqui e eu me lembrei. É por isso que eu não gosto de gente que sobe ao púlpito para xingar, para brigar, para ofender. É o pior instrumento que o indivíduo pode ter, é criar confusão, xingar as pessoas, sabe? Porque não vai resolver, vai apenas ofender, vai gerar sobre si uma ação de danos morais, né? Então, e você, na realidade, a falta de argumentação, a falta de um trabalho sério, porque, na minha concepção, a Câmara Municipal é um lugar que o indivíduo que lá se encontra precisa debater, precisa convencer, e precisa convencer principalmente aqueles que serão beneficiados com o seu projeto. É por isso que eu não entendo por que a população não participa da Câmara. Né? Não é convocado para participar da Câmara. Olha, eu sou o seu vereador, eu estou defendendo um projeto para ser aprovado, venha à Câmara. Não é interessante que o indivíduo... Hoje tem a tal da rede social,